A sua história pode sim ser um lindo testemunho, uma fonte de vida, de transformação para outras pessoas. Permita-se ser usada por Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa ir mais profundo com Ele, ter mais intimidade com o Senhor. E talvez você se pergunte, mas Stephanie, como eu posso ter mais intimidade com Deus? É justamente o que nós vamos falar nessa dopamina de hoje. Então vem comigo, abre o teu coração, pegue a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem estudar a palavra comigo. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina e que bom saber que você está interessada em ter mais intimidade com Deus. Com certeza, quem busca essa intimidade, quem busca ir mais profundo com o Senhor, sai do raso, sai do comum, sai do ordinário e começa a viver algo sobrenatural, algo extraordinário. E Deus tem algo lindo para a sua vida. Ele quer transformar a tua história, essa história que às vezes você olha e fala, poxa, parece que nada vai acontecer, parece que nada flui, nada acontece. Se você confiar em Deus e buscar mais a intimidade com Ele, conhecer quem Ele é de fato, você vai se surpreender com o que Deus pode fazer na sua vida. E se é isso que você está buscando, eu quero te convidar a abrir teu coração e prestar atenção no que Deus vai falar contigo nesta manhã, neste dia. Não importa o horário que você está assistindo, o importante é que você está aqui aprendendo a palavra do Senhor. E você que já chegou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixa o seu olá aqui, fala que você está acompanhando as dopaminas. Isso é muito bom, porque mais pessoas vão interagindo e mais pessoas são alcançadas. Não esqueça também de compartilhar com outras pessoas. Compartilhe com suas amigas, pelo menos 3, seja uma fonte de vida para elas. Compartilhando essa palavra, elas vão te agradecer. E enquanto eu bebo essa água, faz isso aí, vai. Enquanto eu bebo aqui, já compartilha com 3 amigas. Precisava dessa água, gente. A garganta vai ficando seca, a gente vai falando. Quando pensa que não, você já não tem nem mais saliva para falar. E por falar nisso, aproveitando esse ensejo, né, de ter bebido essa água, é justamente sobre isso que nós vamos aprender hoje. O quanto nós podemos ser uma fonte de vida para outras pessoas. O quanto a nossa história, Deus ele quer usar para que você venha saciar a sede daquelas que precisam de uma palavra de vida, de esperança, de fé. Porque através da sua vida o Senhor manifesta a glória dele. E nós precisamos nos permitir ser fonte de vida para outras pessoas. Mas, para que a gente seja uma fonte, a gente precisa estar inserido nessa fonte. Nós precisamos ser profundos com Deus. E é justamente o que nós vamos aprender com um texto que Deus falou muito ao meu coração. Abre a sua Bíblia aí em Ezequiel 47. Esse texto traz pra gente uma revelação, uma experiência que Ezequiel teve com Deus. E essa experiência, Ezequiel ele estava no templo, e neste templo que ele estava, contemplando ali a obra do Senhor, vendo o que Deus estava mostrando a ele viu sair e fluir um rio de água viva, uma fonte de vida que fluía lá do altar, e essa fonte ele foi seguindo junto com o anjo, e ele foi percebendo que cada vez mais que ele avançava, ficava profundo. E cada nível que ele ia, ele já não conseguia mais controlar a profundidade daquela água. E essa fonte de vida, essa fonte de água que nós estamos vendo aqui, é a representação da nossa intimidade com Deus. Nós começamos de maneira muito rasa o conhecimento da palavra, mas quando nós vamos aprofundando, buscando mais, tendo mais interesse, mais vontade, nós vamos cada vez mais no profundo com Deus. E nessa profundidade, nós começamos a acessar coisas que antes a gente não acessava. E é isso que eu quero convidar você a prestar atenção comigo através dessa leitura. Vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao lado do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Preste atenção nesses detalhes. Depois ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água novamente, que chegava ao joelho. Agora já não era no tornozelo, era no joelho.
Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura, cada vez mais profundo. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Vamos parar aqui a leitura e eu quero te mostrar algo muito importante nesse texto. Nós vemos que Ezequiel, ele começa dizendo que ele vê saindo assim do templo, debaixo assim da soleira, vindo uma água, né? Uma fonte de água, mas era uma água rasa, né? Ainda não era algo profundo, mas era uma fonte de água que não parava de vir. E ele percebia que isso vinha do altar. E conforme ele ia acompanhando essa fonte, ele foi percebendo que ela ia ganhando um rumo, uma direção. E essa direção ele foi seguindo junto com um homem. E esse homem representava o anjo de Deus, que estava com ele. E esse homem, né, esse anjo, ele vinha com uma trena, vamos pensar assim, né? Como se fosse uma trena. E ele ia medindo a cada passo que eles davam em direção a essa água. E a cada medida, ele ia percebendo que ia batendo também uma altura do corpo dele. Começou ali no tornozelo, de uma forma bem rasa. Sabe quando você vai na praia? Bate ali no seu tornozelo a água? Daquele jeito. Depois, andou mais um pouquinho, já batia onde? No joelho. Aí depois na cintura e logo depois ele já não conseguia mais ficar em pé e tentar andar sobre a água, né? Com a água ali. Ele já tinha que nadar porque era profundo demais. E aqui o Senhor começou a falar muito ao meu coração e é o que eu quero compartilhar com vocês. Há situações das nossas vidas em que a gente começa a buscar a Deus pela necessidade. Muitas pessoas conhecem a Deus no momento de necessidade. É naquele momento que você precisa de uma palavra de Deus. Às vezes você está passando por uma circunstância, uma situação onde você quer um direcionamento. E aí você vai, então, busca a palavra do Senhor. Talvez você caiu nessa dopamina hoje justamente por isso. Você precisava ouvir uma palavra de Deus. E aí você ouve aquela palavra e você acha interessante aquela palavra, como ela falou ao seu coração. Aí você se interessa em buscar um pouquinho mais. E aí você vai percebendo que a palavra, quanto mais você vai buscando a palavra, quanto mais você vai encontrando a palavra e se você vai se permitindo, tendo a curiosidade de acompanhar o fluir desta palavra, você vai percebendo que ela vai te levando para níveis mais profundos de conhecimento. Todo mundo começa no raso, todo mundo começa de uma forma simples com o contato com a palavra. Às vezes por uma necessidade, às vezes foi porque alguém comentou com você, mas de alguma forma você encontra a palavra. De alguma forma você encontra uma fonte ali que vem da palavra do Senhor para você. Só que depende de você ter um contato ou não com aquela palavra. É interessante que Ezequiel ele fala que ele vai acompanhando o homem. O homem, ele não obriga Ezequiel a ir, mas quando o homem vê que Ezequiel está com ele, ele começa a direcionar Ezequiel para o caminho que ele deve ir. E aí ele coloca então Ezequiel em cada nível de água que ele vai medindo. Em cada nível de água que ele vai vendo, ele vai colocando Ezequiel e vai mostrando a Ezequiel que ele pode ir mais profundo. E não é diferente comigo e com você. O Senhor, ele permite que você tenha acesso à palavra, mas depende do seu interesse ir mais profundo. E quando Deus vê que você quer mais, quando Deus vê que você deseja mais, aí Ele vai te trazendo para mais profundo. Ele vai te trazendo a mais conhecimento da palavra, a mergulhar cada vez mais na palavra. E sabe aquela situação que você começou a ter o contato com a palavra de Deus? Talvez um problema, uma questão da sua vida. Essa situação foi o início, mas ela não é o fim. Porque através dessa situação, quando você vai mergulhando na palavra, você vai entendendo mais e você vai compreendendo o que Deus quer da sua vida e, consequentemente, aquele cenário que antes para você era o grande problema da sua vida, agora já não te importa mais porque você agora está mais profunda com Deus e você deseja coisas mais profundas com Deus. E aí você começa a entender o sentido de tudo que você passa a viver na sua vida. E é interessante que quando Ezequiel começa a ir mais profundo, até o ponto dele não conseguir mais andar e ter que atravessar nado, o que acontece? Eles voltam para a margem. E nós vamos ver agora, a partir do versículo
5, que diz assim: mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que eu só podia atravessar a nado. E aí no 6 diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Preste atenção, ele sai da margem e vai no mais profundo. Só que depois o homem, né, o anjo do Senhor fala: Ezequiel, você está percebendo isso? E aí traz ele de volta para a margem. Quando ele traz Ezequiel de volta para a margem, olha só o que Ezequiel vê. Quando cheguei ali, vi muitas árvores em cada lado do rio. Agora preste atenção. Ezequiel, ele entrou nessa água, né, nesse rio, sem ver nada ao seu redor. Não tinha árvore, não tinha nada. Ele só estava indo e mergulhando, aprofundando na palavra, no conhecimento. Estamos trazendo isso de maneira prática para você. Mas quando ele vai profundo, Deus então convida ele a voltar e a olhar de onde ele saiu. E aí ele percebe que onde ele saiu, a margem, agora não era simplesmente só uma margem. Agora tinha árvores ao seu redor. E eram árvores frutíferas. Enquanto eu lia isso, o Senhor falou muito forte no meu coração que quando nós começamos a mergulhar na intimidade com Ele, logo no início da nossa aventura de conhecer a palavra de Deus, é algo raso, é algo que a gente não está entendendo ainda. A gente não consegue ver nada ao nosso entorno, a gente não consegue entender nada do que está acontecendo ao nosso entorno. Mas quando a gente se permite mergulhar com Ele, o próprio Deus nos traz de volta e nos mostra o sentido daquilo que nós vivemos. Ele traz a gente de volta para a margem para a gente entender que aquilo que você estava vivendo, na verdade, tinha um propósito. E esse propósito primeiro tinha que ser revelado na intimidade. Esse mergulhar de Ezequiel representava a intimidade com Deus. Só foi quando Ezequiel mergulhou no profundo, na intimidade com Deus, que ele pôde enxergar as árvores ao entorno dele na margem. Você está conseguindo entender? Tem coisas que hoje você não está percebendo na sua vida, que você só está vendo problemas, só está vendo as circunstâncias ruins, porque você ainda não mergulhou na intimidade com Deus. Mas quando você mergulhar na intimidade da palavra, no conhecimento da palavra, na intimidade da oração, na intimidade como filha de Deus, você permite Deus te guiar, te direcionar por onde Ele quer te levar, Ele mesmo vai te revelar no tempo certo o que representam essas coisas que você está vivendo. Porque essas árvores, ele fala que eram árvores de cada lado do rio. Ou seja, cada lado tinha árvore, cada lado, cada situação tinha um fruto, tinha algo que nasceu ali. E é interessante que se você ler um pouco mais, você vai perceber que existe uma explicação daquele rio e o porquê ele passa naquele lugar. Porque naquele lugar havia água salgada. E a água salgada, ela não traz vida, ela não pode produzir flor, planta, fruto. E essa água que fluía do trono de Deus ali do rio, né, que ele via lá do altar de Deus e fluindo, indo por esse caminho, ela era responsável por purificar a água salgada. E aquela água que era salgada agora já não era mais. E através disso poderia existir vida. Através disso poderia existir um novo de Deus. E olha que interessante que diz assim, no versículo 9: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Prestou atenção? Por onde esse rio fluir, por onde a fonte dessa água for, vai haver animais, vai haver fruto, vai haver todo tipo de espécie de vida. Porque essa água, ela torna a água salgada em água doce, em água boa, em água que purifica. Sabe a sua vida que hoje você vê, tá pesada, né? Você já comeu comida salgada? Ela fica pesada, né? Chega a dar aquela ressecada assim na garganta, a gente já quer beber água. A água doce, ela purifica, ela tira o ressecado, ela tira aquele pesar. E essa água que muitas vezes a gente vê na nossa vida salgada, pesada, sem vida, tudo difícil, é essa água que o Senhor quer purificar com a água de vida que vem da palavra dele.
Qual situação da sua vida hoje está pesada? Está na hora de você mergulhar na intimidade com o Pai. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te mostrar o caminho da vida, do fluir da palavra. Porque se você mergulhar na palavra e deixar Deus te direcionar, Ele vai te mostrar o que Ele pode fazer com essa água salgada, com essa situação da sua vida que está amarga, que está difícil, que está pesada de suportar. Se você permitir essa fluidez dos rios de águas vivas do Senhor, a palavra de Deus é como rios de águas vivas, elas fluem do trono de Deus e nós precisamos deixar fluir, nós precisamos mergulhar. A demonstração desse texto é justamente essa. Vem de Deus para nós, mas é interesse nosso mergulhar. Deus, ele deixa acessível a fonte, mas quem mergulha é quem compreende o sentido dessa fonte. Até então, Ezequiel não fazia ideia do que era essa água. Mas quando ele vai avançando, ele entende o que significava essa água. E até que ele chega no momento em que ele vê que essa água era uma água que purificava aquilo que era salgado. E dali nascia fruto, dali nascia vida. E aí a gente chega no versículo 12 que diz: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E aqui está o ápice da nossa dopamina hoje. Você quer ver a sua vida ganhar sentido? Mergulhe na intimidade com Deus. Porque quem te revela o sentido da sua vida não é você pesquisando, perguntando para as pessoas. É a palavra de Deus. É a intimidade com Deus. É mergulhar no íntimo com o Pai. Ele te guiará. Sabe quando você começa a ler a Bíblia, você não entende? Você fala, Senhor, eu quero mergulhar, me ajuda. Peça ajuda de Deus que Ele te ajuda. Ele põe pessoas na sua vida para você aprender. Ele põe a dopamina no seu caminho para você entender como entender e compreender a palavra. Você consegue entender? São as ferramentas que Deus usa para te ajudar a ir mais profundo nessa fonte de água, nessa fonte de vida, nessa fonte que é a palavra de Deus. Porém, depende de você dar os passos, depende de você se interessar. E quando você se interessa, o que acontece? Nasce na sua vida árvores frutíferas que dá fruto todo mês. Sabe o que isso quer dizer? O que a palavra de Deus está nos trazendo aqui? Quando você está mergulhado, quando você está no profundo da intimidade com Ele, a sua vida passa a ter fruto. A sua vida passa a ter fruto. Jesus mesmo fala, conhecereis a árvore pelo fruto. Quem anda com Deus, quem está alicerçado em Jesus, Jesus mesmo fala, eu sou a videira, quem estiver em mim dará fruto. Se você estiver nessa fonte de vida, você vai ter frutos na sua vida. Se você estiver alicerçada, se você estiver mergulhada na palavra, na intimidade com Deus, você começará a ver os frutos naquelas áreas onde você não via. Como a gente vê aqui, esse rio, ele passa por onde tem água salgada, mas a água salgada não consegue mais ficar salgada, porque ele purifica. Ele transforma a água. E isso faz com que venha vida. Então o que eu posso dizer é, se você hoje está vivendo uma situação que não tem vida, que está pesada, que está salgada demais, que você não consegue mais suportar, mergulhe na intimidade com Deus. Deixe o rio de águas vivas da palavra do Senhor invadir tua vida, fazer você ser transformada, fazer você ser mais profunda na intimidade com Ele. E através disso, você verá que onde não tinha fruto, onde não tinha vida, passa a ter fruto e passa a ter vida. E não vai ficar ressecado. Até me lembro o Salmo 1, que diz, né, que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não fica na mesa dos zombadores, aquele que busca, que medita na palavra do Senhor dia e noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Suas folhas não murcham, não se preocupa com o calor. Por quê? Porque está na fonte. E é isso que Deus está falando com você hoje. Para de se preocupar com seus problemas e preocupe-se em mergulhar na palavra. Tenha mais intimidade com Deus e deixa esse rio fluir da sua vida. Porque quando ele fluir, quando você permitir ser mais profunda com Deus, você vai olhar na margem e aí você vai ver que aquela margem que antes parecia estar ressecada, que não tinha nada, agora tem árvores frutíferas. Agora
As suas frutas são para alimento, ou seja, as suas experiências que vêm de tudo isso que você viveu vai servir de alimento para outras pessoas, vai servir de esperança para outras pessoas. E além disso, remédio, cura. Através do seu testemunho você pode curar vidas. Se você tiver intimidade com Deus e permitir que Ele te leve a águas profundas. Que o Senhor possa ministrar o teu coração com essa palavra e que você deseje ter mais intimidade com Ele. Eu quero orar sobre a sua vida. Senhor, neste momento eu compartilhei uma palavra tão linda que o Senhor colocou no meu coração, que nos ensina a importância da intimidade, da profundidade com o Senhor. Muitas vezes nós não percebemos o quão rasos nós estamos. Talvez circunstâncias nos trouxeram para o raso. Mas, Senhor, desperta em nós o desejo de mais profundo, assim como Ezequiel. Ir mais a fundo no conhecimento da palavra, a ponto de podermos olhar por onde esse rio passar, ver vida, ver fluir rios de águas vivas, onde traz tanto frutos quanto pessoas, vidas transformadas através dos nossos testemunhos. Senhor, que sejamos uma fonte de bênção para outras vidas, que através do nosso posicionamento de intimidade contigo, possamos levar um fruto, um alimento que é a tua palavra, mas também o remédio necessário para aquelas pessoas que precisam de cura. Senhor, eu oro para que nós tenhamos o discernimento do que essa palavra traz e que através dela possamos de fato viver aquilo que o Senhor nos chamou. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, guardem essa palavra, mas pratiquem. A partir de hoje, busque intimidade na palavra do Senhor. E se ela abençoou sua vida, não esqueça de compartilhar. Foi muito bom ter você comigo hoje e eu te espero nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!